Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do O Papo é Bíblia. Estamos aqui novamente, de volta, como sempre, toda semana, às quinta-feiras, às 20 horas, para falar um pouquinho da Palavra de Deus. Já queria te pedir, você que está do outro lado, não saia desse vídeo antes de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Você que está assistindo a primeira vez, volta lá, tem alguns episódios aí para trás, tem alguns assuntos interessantes que acho que vai ser legal para assistir. De novo aqui na bancada, tá faltando um, mas em breve ele já volta já. Cremos em nome de Jesus. Eles estão orando, vamos fazer um jejum pela vida dele. Boa noite, pessoal. Tá faltando o nosso reverendo Diego, né? Por algum motivo aí não identificado ainda. Acabou hoje não estando conosco aqui hoje, mas certamente no próximo cremos que ele vai estar, né? Vamos orar. Vamos orar por ele. Forças ocultas estão tentando afastar nosso nome. Gente, hoje a gente está aqui mais uma vez, assunto novo. Os últimos 2 programas aí a gente falou do mesmo assunto, né, que foi redes sociais. Hoje tem um assunto novo aí que a gente acredita também que vai render alguns programas, né? Não vai ser somente hoje, acho que uns 2 ou 3 aí mais para frente, certo? Vamos falar sobre idolatria. Idolatria é um tema aí que abrange bastante coisa, né? Complicado, né? Muita coisa. Tem um leque aberto. Tem, muita coisa. Muita coisa aí que foge da Bíblia. E precisamos entender o que é idolatria, né? Porque na cultura cristã, vamos dizer assim, no nosso meio, que é o meio protestante, muitas pessoas elas apontam essa questão da idolatria apenas para outra parte, né, de cristãos também que não são protestantes, né? E acaba esquecendo que em nosso meio também, cristão protestante evangélico, nos dias atuais, está muito forte essa questão da idolatria. De diversas maneiras, né? Claro que a gente pode, hoje, com a introdução, não vir com tanto assunto, mas escolher alguns, né, que nós temos percebido, né, até próximo de nós mesmos, muitas coisas que são idolatrias. Dentro do nosso meio protestante, né? Porque muito se fala, quando se fala em idolatria, muitos, eu não querendo julgar nenhuma denominação, mas muitos levam para o catolicismo, né? Porque o povo é idólatra. E no nosso meio tem pessoas idolatrando coisas até mais abomináveis do que isso, se for ver, né? Exatamente. Você até pode ler o texto, né, de referência lá, que está lá em Êxodo 20, que a gente até constrói uma ideia, né, a partir desse texto aí. Então vamos lá, Êxodo capítulo 20, vamos ler do 1 ao versículo 4. Diz assim: Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Só tem, né? Sim. E aí? Então, Cara, quando nós vamos falar de idolatria, nós precisamos entender que o ser humano em si, ele é um poço de idolatria, né? Nós queremos facilmente idolatrar alguma coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, que muitas vezes nós não cumprimos, porque nós podemos colocar muitas outras coisas como idolatria. E o campo de idolatria, como eu falei, é muito amplo, por quê? Porque o nosso coração tem uma fábrica de ídolos, né? Nós podemos buscar o comodismo e idolatrar o nosso ambiente, a nossa igreja, cara, até a nossa própria família, nossos próprios filhos, cônjuges, como deuses, né? Então, assim, isso é perigoso, porque você acaba tomando o lugar de Deus. E Deus é meio ciumento, ele não gosta muito de compartilhar a sua divindade e a sua adoração com ninguém. Só a glória. E quando a Bíblia fala assim, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus, mas em amor, a gente está tornando aquilo um ídolo pra gente. Então, mas aí a gente tem que perceber isso, né? E aí cai no ponto que nós temos falado bastante. Tem uma fala de João Calvino, até o Marcos fez, né, parafraseou de uma forma, que João Calvino ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E assim, às vezes o nosso discurso de que Deus é o primeiro é só um discurso teórico mesmo, porque
Não é? Aí, se você questiona alguém, por exemplo, Deus é o primeiro na sua vida, qualquer pessoa que diz ter a fé em Cristo, né, que se intitula ou um cristão católico ou um cristão evangélico, ele vai falar que não, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas a vida, o estilo de viver, as preferências que a gente vai escolher no nosso dia a dia, nos anos que se passam, denunciam que de fato nem sempre Deus é o primeiro. É por isso que idolatria é tudo aquilo que compete com Deus, é tudo aquilo que tira Deus do seu devido lugar. Porque como você bem colocou aqui, Deus não divide a glória dele com ninguém. E quando a gente traz para o contexto hoje de uma geração hedonista, onde elas só visam os seus próprios interesses, onde os nossos sonhos, muitas das vezes, Deus é só o amuleto para adquirir o sonho que é pessoal e assim totalmente nosso, totalmente para essa vida, às vezes nós acabamos criando ídolos, mas a nossa mente às vezes não santificada, porque nós ainda somos pecadores e viventes nessa terra, mas o discurso vai ser bonito. Não, eu amo Deus acima de todas as coisas. Será? Nós não conseguimos amar, às vezes, nem o próximo que a gente vê, que a gente se relaciona, que nós temos a oportunidade de dialogar, né, de uma forma assim, audível, visível, clara, onde eu posso olhar para você e falar, irmão, me perdoa. Aí você pode responder, eu posso dar a réplica, você pode dar a réplica. Nós temos dificuldade até com isso de se ajustar. Imagina com Deus que nós não vemos, e às vezes nós falamos que nós amamos Deus acima de todas as coisas. Então, quando eu penso em idolatria, quando eu penso nessa questão de equiparar Deus com alguma coisa, eu sempre não caio para esse lugar de acusação, porque graças a Deus eu estou em Cristo e já não aceito condenação sobre a minha vida, não pelo que eu sou, mas pelo serviço, pelo mérito que Cristo já fez por nós. Mas é difícil, às vezes, nós não cairmos nesse lugar se nós não tivermos com a nossa mente renovada e com o nosso coração guardado com a palavra de Deus escondida. Porque é muito perigoso, Daniel. A gente, quando fala de idolatria, a gente tenta fugir. Mas se nós examinarmos o nosso coração diariamente, hoje, por exemplo, talvez hoje nós cometemos algum ato de idolatria. Porque talvez algo nos roubou a prioridade de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes nós não acordamos na nossa manhã, né, aquele que acorda mais tarde, aquele que acorda depois do dia, já ele está insinuando que alguém acorda depois do meio-dia. Eu conheço algumas pessoas que acordam. Ou seja, às vezes nós ao acordar, nós já trocamos Deus por alguma coisa, porque talvez você acordou, o primeiro ponto de contato que você teve não foi o do verso aqui de amar a Deus acima de qualquer coisa. Talvez já foi o nosso telefone, talvez já foi a preocupação que nós dormimos a noite anterior, já acordamos preocupados com isso, não, né, confiando em Deus, que Ele cuida dos seus, que Ele dá enquanto dorme. Não, nós já acordamos preocupados, ou seja, talvez é algo que nós estamos idolatrando, colocando à frente de Deus. Então a idolatria hoje é algo muito sutil, porque nós estamos vivendo uma época onde falar que Deus é primeiro, falar que nós amamos, se tornou o quê? Legal. Se tornou comum, mas a prática disso é muito difícil. Eu até estava conversando com o Marcos hoje, mais cedo, sobre umas situações, né, que nós estávamos compartilhando, como as pessoas têm facilidade em falar o que você tem que fazer a partir do que elas acham de você. Mas elas mesmas não fazem aquilo que ela gostaria que você fizesse. Por quê? Porque isso chama-se hipocrisia. É a arte de eu querer que você faça o que eu faço, mas você tem que fazer. Porque eu, no seu lugar, faria, entendeu? Então, com Deus, às vezes, nós estamos tendo a mesma atitude, uma atitude hipócrita de falar que nós o amamos acima de todas as coisas, mas, porém, nós estamos idolatrando muitas vezes a nós mesmos. Isso é muito perigoso e é muito sutil. Nós precisamos avaliar o nosso coração, porque o nosso coração é literalmente uma fábrica de ídolos. Enganoso. Totalmente. Exatamente como você falou, a primeira coisa, cara, é você fazer o seu devocional. Não é um devocional, como é que se diz, litúrgico, Sim. mas de você acordar já glorificando o Senhor, entendeu? Então assim, e é difícil isso. Você já acorda porque você esquece, como o Bruno falou, às vezes você acorda com a preocupação de ontem, ou como vai ser o seu dia, sabe? E às vezes até a ansiedade é um tipo de idolatria. Porque idolatria, cara, é tudo que ocupa o lugar de Deus. E se Deus é bom e é o primeiro na nossa vida, a gente não deveria se preocupar com nada, né? Jesus vai até falar, olha, não se preocupem com o dia de amanhã, já basta cada dia o seu mal. Né? Você não tem que viva um dia de cada vez, né? E ame o Senhor, teu Deus, de todo o coração. A gente fica, às vezes, fazendo plano de coisas e sonhando com coisas que Jesus nunca prometeu que ia nos dar.
mas que a suficiência da existência dele no nosso ser tem que ser repleta em tudo, tem que ser satisfatório em tudo na nossa vida, né? E muitas vezes a gente não deixa esse esquisito aí. Eu tava pensando lá em casa como fazer um jejum, né? Jejum de verdade, cara, porque tem um jejum feito só por Deus. De doce. Não, De não, coca. de Facebook, de coca, aí tira uns ingredientes, tira umas coisas e outras fica. Não, fazer um jejum de abstenção de alimento mesmo, assim, e tal. Porque de vez em quando você precisa passar por essa purificação, por esse... Você tá melhor, porque senão você tá idolatrando o seu corpo, tá idolatrando sua própria carne, você entendeu? Você tem que subjugar essa miserável, a carne só serve pra pecar. Então você precisa subjugá-la e é uma forma também de você adorar o Senhor também, né? No próprio jejum. É uma disciplina espiritual, né? Isso a gente consegue, até num momento de jejum, você colocar Deus em primeiro lugar, né? Porque mata a carne mesmo, né? Uma vez eu tava fazendo, foi uns 3, 4 meses, cara, que eu consegui fazer um jejum de 40 horas, todo último final de semana do mês, fazer um jejum de 40 horas. É puxado. E principalmente quando você faz sozinho. Se você faz com a galera, na primeira coisa que você me dá, a gente faz jejum de 3 dias só na água, e aí até era melhor com o outro, porque você motivava o outro. O problema é você ir sozinho, você fazer um jejum de 40 horas sozinho, né? É meio puxado. Aí eu falo assim, meu Deus, cara, a gente precisa mesmo uns dos outros, né? Nem que seja para ser desafiado, nem que seja para ser instigado pelo outro. Aí seja, rapaz, tô com uma fome, vamos resistir, vamos. Porque aí o outro motiva o outro, né? E com tudo isso, até o jejum hoje se tornou uma forma de idolatria também. E a comida também, né? E a comida também. Isso é um pecado que a gente comete e que ninguém fala que é um pecado, que é a gula, né? Glutonaria. A gente, às vezes, vai fazer uma comilança demais, cara, que você come por glutonaria é pecado. Até o excesso de comida é pecado, que comer é bom, né? A gente tem que fazer um programa com tema de jejum. Tem. Né? Porque tem assunto também, né, mano? Vários assuntos, cara. Esse programa aqui, ó... Existe jejum só de café? Cara, assim, é que não falo, eu não chamaria de jejum. De chocolate? Até, ó, vou falar por mim, eu já fiz alguns jejuns, assim, mais não, agora eu tô falando sério, pode ser um jejum de café se o café for um ídolo seu, né? Eu não classificaria como jejum, porque jejum ele é você se abster de alimento. O café não me sustenta, cara. Entendeu? O café eu posso tirar, de repente... Café sem açúcar, ele sim, não é nem sim. alimento. Sim. Ele não é considerado, ele não tem carboidrato sem açúcar. É um suco. É. Porque de fato o café é um suco. Café e chá sem adoçante ou sem açúcar, não é considerado alimento. Porque assim, porque às vezes até o nosso jejum pode ser uma forma de nós passarmos a idolatrar a prática do jejum. E o jejum tem um propósito, né? Ele tem um propósito, ele não pode ser ali, né? Porque tem até um livro do J.K. Smith, um pastor, que ele até tem um livro, acho que Você é aquilo que você adora, entendeu? Então assim, às vezes as pessoas estão adorando aqui numa forma de dizer, idolatrando a capacidade dela de fazer o jejum. Então não como hoje. Antigamente você fazia o jejum e ninguém sabia que estava jejuando hoje. Estava jejuando. Hoje você está jejuando, todo mundo sabe. Eu não sei você, mas eu acho muito inconveniente, cara. A gente que já fez alguns jejuns assim em equipe, né, em comunidade, e aqui não é para falar mal, mas ele fica desconfortável, porque você está no jejum, tu fala, tô de jejum. Aí tipo, o assunto em si vira o jejum. Entendeu? Aí pra mim, aí é uma crítica minha, né, acaba perdendo um pouco o propósito. Porque a intenção do jejum, primeiro, é que você se abstenha do quê? Da comida, do alimento. Você vai sentir a fome no seu físico e você vai ter também ali a questão do alimento espiritual. Eu conheço muitas pessoas que nunca jejuaram. Elas deixaram de comer. Mas se você só deixa de comer e você não come da palavra, se você não tem ali um tempo de oração, de oração, não é de você ficar fazendo... Que tem pessoas que vão jejuar, mas tá pedindo para Deus um monte de coisa. Não, cara, jejum é para você se avaliar, é para você mortificar aqui, no caso, o aspecto da idolatria, você matar os seus deuses, você matar tudo aquilo que de fato está te impedindo de colocar Deus no devido lugar, que é acima, que é à frente de todas as coisas. E às vezes nós estamos numa competição de jejum.
Quantos irmãos a gente já não teve que queria disputar, que Quem comeu ama mais nós? cedo, que comeu mais tarde, que eu já fiz isso, que eu já fiz aquilo. Não, mas o meu... Não, porque você não trabalha com isso. Eu estava comendo uma vez só, eu estava quebrando, batendo uma rede e tal. Se torna uma competição, ou seja, dentro da minha concepção, perde um pouco o propósito. Primeira coisa, Jesus falou que quando nós fosse jejuar, ficasse calado, cara. Faz jejum ali, fica Então, na sua. pra você ver, né? A Mas idolatria- assim, só para complementar aqui a parte do jejum, e eu acho que essa palavra de Jesus foi um pouco mal interpretada ao longo dos tempos, que não vou falar que estou jejuando e não ensinaram. Esse foi o problema, né? Não foi algo debatido ou ensinado na igreja ou pregado. E eu acho que o jejum ele perdeu um pouco de espaço na nossa comunidade cristã por causa disso. Do ensino sobre Por isso. causa do ensino sobre o jejum. Tanto na questão da disciplina espiritual, porque o jejum ele é uma Sim. disciplina espiritual, Sim. que ele faz parte ali dessas disciplinas, o jejum, a oração, né? E meio a que foi consagração. desvirtuado, né? Foi. Agora, aí virou o jejum barganha, moeda de troca. Pronto, o jejum barganha que se tornou um E a ídolo idolatria, também. exatamente. Idolatria também. Sim. Aí tem gente que faz o jejum de Daniel, que não era jejum. Não existe jejum Daniel. Era uma dieta. Aí que tá, cara, Eu dieta. falo, exatamente, por conta disso. Ó, Por conta jejum, vai ter um programa sobre jejum. Porque assim, Vai ter, anotem aí. a idolatria, eu falo assim, a idolatria é algo que é para ser benéfico, que é para você ser favorecido de alguma forma, porque o jejum, por mais que nós estamos nos abstendo do alimento ali, e se de fato você estiver se alimentando do pão vivo que desceu do céu, da água que vai saciar a nossa sede, que é Cristo, cara, você vai ser fortalecido pelo Senhor, você vai receber vigor, você vai estar apto para expulsar alguns demônios que só saem com jejum e oração, entendeu? Então, assim, ele não pode, né, se tornar uma ferramenta de idolatria. Não, eu jejuo, ou seja, você vai estar colocando o jejum como um critério de competição, você está tirando a glória de Deus, porque se você acha que é o seu jejum, é aquilo que até já preguei isso. Se é Jesus, mas o seu jejum, irmão, é o outro evangelho. É que hoje, Daniel, né, nesse mundo de tantas pessoas sensíveis e fracas emocionalmente, tudo que você fala de uma forma mais dura, num campo mais apologético, as pessoas se ofendem. Só que assim, imagina Paulo escrevendo a carta aos Gálatas. Se você pegar um outro evangelho que seja diferente da Paulo, ensinando que seja anátema. Só que hoje, qual que é a nossa postura? Às vezes, né, tem pessoas que estão ensinando uma idolatria, porque está se colocando, às vezes, num lugar próximo a Deus, não vou dizer colocar no lugar de Deus, que ninguém se compara a Deus, mas tentando exercer o papel que é de Deus, e quando nós vamos confrontar, o que nós fazemos? Não, está pregando outro evangelho ali, mas está falando de Jesus. Não, irmão, é anátema. É um outro evangelho. Às vezes a gente segura para evitar algumas desavenças, algumas coisas, mas será que Jesus ele se agrada com essa nossa falta de coragem às vezes? Não sei vocês, porque assim, existem pessoas que estão idolatrando homens, né? E a gente pode discorrer isso nos próximos episódios, vai ser mais específico, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Mas eu acho também que falta uma coragem da nossa parte, às vezes, em combater essas práticas, né? Ou as ideias que a gente não ataca a pessoa. Né? Quando nós falamos contra algo, nós que somos cristãos, nós não podemos ter a mentalidade de atacar o indivíduo. Mas todo o falso ensino, né, que está levando as pessoas a adorarem, né, pessoas ou qualquer coisa lá que seja que não seja a Deus, nós precisamos atacar essa ideia, porque é um falso ensino e se está usando um nome de evangelho, é anátema. Porque é a palavra de Deus. Você tocou um assunto assim que é bem interessante. Por exemplo, né, quando você é novo convertido, não é nada porque você sempre vai ter referências de homens de Deus. Só que conforme você vai se aprofundando na palavra, conforme você vai tendo conhecimento do Evangelho, sabendo como que as coisas funcionam, que Jesus morreu por todos, que Ele é o único digno de adoração, você vai percebendo que os seus heróis vão virando meio que bandidos, porque eles são homens tanto quanto você. Não é no sentido, por exemplo, de fazer ao ponto, isso é uma ideia minha que eu tenho, assim, eu não falo assim, o homem mais pecador que eu conheço é o Marcos, porque eu conheço os pecados, eu conheço a palavra, eu conheço os meus pecados, eu sei o quanto os meus pecados me levam para o inferno. Mas o maior homem de Deus também que eu conheço é o Marcos também, porque eu sei a hora que me arrependo.
Eu sei o meu quebrantamento, eu sei das minhas lutas. Você entendeu? E aí quando a gente vê lá, a gente citou o nome de um monte de pastor aqui e tal, que são homens líderes da nação, a gente entende, mas é comedor de feijão igual a gente. E lógico, cara, que hoje você vem pela linha teológica, né, um pouco mais assim calvinista, porque a gente aprende a idolatrar, vai vir um grande homem de Deus. Quem é o grande homem de Deus? Eu te falei, o grande homem de Deus sou eu. E o maior pecador também sou eu. Ninguém é apto não recebeu nada além do que a gente não receba. Por exemplo, o pessoal agora idolatra até o púlpito, a chamar de altar. Isso é um tipo também de idolatria, porque acha que dali alguém que subiu ali ganhou superpoderes e agora ele vai despejar sobre nós algo que não é verdade. Porque ele vai abrir o texto, ler o texto, fazer uma leitura do texto e aplicar o texto em nossas vidas. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão de você idolatrar seres humanos, do qual Jesus não idolatra. Não... Se você quer olhar para os apóstolos, irmãos, aqui os 12, cara, show de bola. Eles escreveram livros que são canônicos, né? Que é o livro inspirado por Deus e é o próprio Deus falando, né? Mas depois disso aí, nenhum outro mais. É isso aí. E a gente tem que tomar cuidado, porque nós buscamos ídolos. Você entende? E aqui entra um pouco dentro do catolicismo. Por que você tem tanto santo? É o santo fulano, o santo Beltrano. Se ainda fosse só os apóstolos, show de bola. São Marcos, São Mateus, São Lucas, como assim você diz, assim e tal. Mas tem outros caras, outras coisas, outras senhoras, outras Marias, outras não sei mais o que lá das plantas. Porque um dia alguém achou uma estátua e já estava chorando sangue. Você entende? E a gente não dá a devida importância para Jesus, que é o único que é digno de ser adorado. É o Deus 100% homem e 100% Deus. O único intercessor. Exatamente. Entendeu? E a gente falando de idolatria, tem vários aspectos, né? A gente Muitos aspectos. Fala de outros deuses, outras imagens, né? E coisas no aspecto material também nosso, Sim, né? sim. Bens, homens, né? Líderes, família, como o Marcos falou, Projetos né? pessoais. Né? Projetos pessoais, Imagens. fama, né? Muita gente idolatra a fama, curtida no TikTok, né? Então, Você não tá curtindo meus vídeos, né? Tem gente que é medido o nível de unção pelas curtidas e seguidores que o cara tem, isso não quer dizer nada, cara. prova até na igreja, se a igreja é cheia ou se é vazia. A né? gente falou sobre cristão em rede social. A rede social também pode ser um ídolo Sim. no nosso coração. Pode ser. Hoje, o que você falou aqui, hoje, assim, existem vários aspectos em relação à questão da idolatria. É por isso que a gente precisa examinar nosso coração constantemente, entendeu? E entender que o melhor homem que existe na Terra, ele continua sendo homem. Por melhor que ele tenha qualidades, tenha aspectos, hoje falha, tem pessoas que elas idolatram até o seu próprio caráter, a sua própria reputação. Não que você não tenha, que você não deva ter. Você está em transformação e isso deve ser, de fato, uma das marcas de um cristão verdadeiro. Mas nós temos que ter cuidado até com isso, para nós não idolatrarmos a nossa reputação, o nosso caráter. Olha, o meu caráter ele é top, eu sou o melhor. Não, as evidências precisam ser expressadas no decorrer da sua vida. Existem coisas que você fazia um ano atrás, mesmo sendo cristão, hoje você não faz mais. Porque hoje você já está num nível de santidade, de relacionamento com Deus, que você não estava um ano atrás. Então o cristão ele vai viver em constância e evolução. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, fala, nós precisamos renovar nossa mente. Precisamos, não temos que nos conformar, né, com este século, com este mundo. Nós precisamos renovar nossa mente. Por quê? Porque se nós não renovarmos a nossa mente, de tempos em tempos, vai aparecer o quê? Algo para nós idolatrarmos, adorarmos. Como você falou aqui, né, no meio católico, né, existe essa questão de adoração a santos, a imagem, mas no meio protestante evangélico, existem muitas pessoas que adoram cantores, que adoram, né, pastores. Eles confundem a importância de você poder reter do conhecimento de que Deus deu para aquela pessoa para instruir, para ensinar, para discipular, para equipar o povo de Deus, para que a igreja de Jesus ela avance com o propósito de crescer como família espiritual.
Porque Deus não dá dom para que homens se exibam. Ah, eu tenho um dom disso, vou me exibir com isso. Não, se Deus te deu algum dom para que você exerça, é com o único propósito, para que a igreja, que é a família de Deus, ela seja edificada. Esse é um dom pessoal, aí continua em Efésios 4 lá, para que você alcance a estatura de varão perfeito, para que você se torne semelhante ao teu irmão mais velho. Então, às vezes, é como você citou, as pessoas, elas passaram a deixar de lado algumas coisas importantes no campo de conhecer, porque você só vai aplicar corretamente aquilo que você conhece. Quantas coisas nós já falamos e estamos falando hoje, talvez o ano que vem a gente fala diferente. A gente pensa diferente por quê? Porque é uma constância, avaliação. Tem coisas que nós precisamos julgar nas nossas É uma vidas. metamorfose, né? Exatamente. E outra coisa, a gente pode ter como ídolo a nossa própria fé e a gente não querer mudar. Às vezes você, por exemplo, você tem contato com alguns versículos e você acha, não, agora eu já sei tudo. E aí você passa a idolatrar o seu jeito de interpretar como um ídolo. Só que quando você vai ver, cara, não era bem aquilo que o texto queria dizer ou a forma de fé que eu deveria ter. E aí você precisa também sondar seu coração e estar disposto à mudança para você mesmo melhorar. Porque nós vamos estar sempre em constante metamorfose. Quando eu me Tem um negócio na cabeça aqui. Pode falar agora, pode falar. É, porque assim... Por isso você mudou, né? Era 50-50. Aí eu fui para 80-20. Cara, nós estamos aqui que o conhecimento ele é fabuloso, cara. Tipo assim, faz você... É que nem, por exemplo, eu tinha medo de eletricidade antes de me tornar eletricista. Eu me cagava de medo até as oportunidades surgir e hoje você vê uma área tão ampla que você quer mergulhar naquilo. A mesma coisa com a palavra de Deus, cara. Você olha assim e tem essas coisas. Você tem que ter cuidado até para que a sua fé não se torne a verdade. Você precisa lembrar que a verdade continua sendo a palavra de Deus. Nós podemos sim estudar, podemos com o tempo mudar a forma de pensar acerca de algumas coisas, mas sempre lembrando que é a palavra de Deus, que é onde Deus fala, que precisa nortear a direção da nossa vida. Exato. Só vou ter uma compreensão de que se eu estou adorando algo, se eu tiver conhecimento do que está escrito O aqui. que é engraçado é que Deus permite a nossa ignorância, até porque nós é menino mesmo, né? Quando a própria palavra dele já disse, nós não aguentaríamos o conhecimento que nós carregamos com o decorrer do tempo, conforme o tempo vai passando, você vai buscando, porque você é menino, você não tem estômago, uma recém-nascida não tem estômago para comer feijoada, é leite que você vai tomar, então, só que assim, também você não vai crescer sempre tomando leite, porque senão você cresce um adulto desnutrido, né? Faltando um monte de vitaminas no seu corpo, aí vai agregando conforme o seu crescimento, né? E normalmente a gente troca o lugar de Deus a um ídolo porque está tendo algo em troca. Os Né? benefícios, né? Tem algum benefício em troca, né? A gente tira Deus e coloca um carro ou coloca o trabalho porque está tendo dinheiro em troca, né? Ou coloca, bota a mulher porque está tendo prazer em troca. Pronto, ceder princípios por causa de mulher é ruim. Você já começa errado no relacionamento. Se você ceder o seu emprego porque tá ganhando mais, você deixa de fazer as coisas para Deus agora porque o seu emprego tá tomando todo o seu tempo, é um tipo de idolatria. Você entende? Só o seu bem-estar. Tive um filho, orei tanto para Deus, Deus me deu um bezerro de ouro. Né? E às vezes, Marcos, até esse fazer para Deus, que você falou, para algumas pessoas é um ato de idolatria. Porque talvez, assim, pessoas podem estar servindo na igreja, mas assim, como um ato de idolatria. Porque às vezes Deus não te chamou para fazer isso. E aquilo ali se tornou o quê? Agora a sua razão principal, o seu motivo principal é fazer aquilo. Mas você não faz porque você ama Deus. Você faz porque talvez pode trazer algum benefício. Como você falou, tem pessoas hoje, por incrível que pareça, elas almejam título, posições, poder, um status. Então, assim, é muito perigoso. É por isso que nós precisamos ter uma clareza do que nós podemos fazer para Deus. O que nós fazemos para Deus tem que começar a partir de nós. Então, assim, primeira coisa, é eu honrar e amar Ele acima de qualquer coisa. Já é um trabalho fácil. É fácil, né? Você falar, não, eu amo Deus. É mentira, irmão. Tem dia que a gente não ama Deus. Tem dia que a gente não ama Deus. Tem dia que você tá cheio de Deus mesmo ali.
tá com o coração queimando mesmo, não, hoje eu preciso falar de Deus para alguém, vou orar por alguém, vou evangelizar alguém, vou ensinar alguém. Tem dia que você acorda assim, pô, 1000 graus. Sim. Não, agora eu vou orar 1 hora, aqui 1 hora, eu vou orar 3 horas, porque eu descobri que o Marco tá orando 5, aí já cai nesse lugar. Aí, tipo assim, Competição, né? aquilo que era bom já se tornou ruim, já perdeu a razão principal. Por quê? Porque algo que Deus colocou no coração, para você orar mais, agora você não está pegando o que Deus falou por intermédio da palavra, para você, né, meditar na palavra, de dia e de noite, né? Não, agora o foco principal é ser mais que o irmão. Se o irmão está orando eu descobri, não, o irmão está fazendo jejum de 40 horas, não. De 40? Vou fazer disso. Eu consigo fazer de 50, irmão. 48 horas. Já se torna um ponto de idolatria, ou seja, hedonismo. Nós, infelizmente, nós vivemos num país também, Daniel, que ele tem essas características de ser um povo idólatra. Nós adoramos, né? Nós vou trazer assim no contexto de só para simplificar, não que nós aqui adoramos jogadores de futebol, né? Time, cantores, isso no meio secular e no meio cristão também. Nós temos os nossos, né, Cara, ídolos de estimação, vamos dizer assim, né? eu tenho uma tese, cara, que nós estamos nos tornando católicos romanos novamente. Que nem eu falo, no sentido, por exemplo, temos denominações que têm apóstolos, né? O que a gente, biblicamente, não crê que existe nos dias de hoje. É unânime aqui, eu acho, sobre esse pensamento. E você vai em denominações que as pessoas têm o apóstolo como o papa delas. Então, assim, é uma mini Roma ali. Você obedece o que o Papa fala e ai de você se pensar diferente, mesmo que as escrituras estejam aqui. Cara, é triste você discutir com uma pessoa que tem pouco conhecimento bíblico, cara, porque você não consegue nem usar os textos. E você vê o coração daquela pessoa como está cheio de idolatria pela circunstância, pelo prédio da igreja, pelo líder dela. Cara, é terrível você conversar com uma pessoa que tem o líder dela como ídolo, transcende até Jesus. Primeiro porque é novo em fé, e ele não conhece Jesus, ele conhece a referência dele, de homem ou de mulher de Deus, é o líder dele, que é um lugar ruim também. Se você não tomar cuidado, e esse próprio líder também não for um narcisista e querer sair do pedestal para que a pessoa possa crescer em Cristo, cara, tá arruinado na vida dele. Cresce um idólatra. Por isso que eu falo, a gente passa os tempos, cara, nós só usamos uma outra roupagem, mas nosso coração de idólatra é o mesmo. Nós queremos alguém que nos represente politicamente, nós queremos alguém que nos represente biblicamente, você entendeu? Sendo que nós que temos que assumir a nossa responsabilidade. Você entende? Nós não podemos deixar nada tomar o lugar de Jesus, e é nossa responsabilidade e tal. É muito sensível essa questão da idolatria. Você vê que uma coisa puxa na outra, né? Uma coisa puxa na outra. De um monte de coisa, E isso está tudo linkado à questão de nós nos atentarmos. Porque assim, o versículo aqui é claro: não terás outros deuses além de mim, ponto final. E deuses, aqui nesse aspecto, são as coisas que nós colocamos competindo com o Senhor. Às vezes nós colocamos a nossa família, aqui nós temos responsabilidade também, não podemos ser negligentes com a nossa família. Mas às vezes nós trocamos, né, o tempo com Deus, as prioridades com Deus, para proporcionar prazeres onde nós seremos os beneficiados. Nós cuidamos dos nossos, por quê? De forma clara, primeiro, porque nós amamos primeiramente o Deus que cuida dos nossos. Então eu vejo que há uma inversão de valores em muitos aspectos e características que foram colocadas aqui. Por exemplo, por que hoje, né, existem nomenclaturas ou assuntos semelhantes ao que você citou aqui? Porque as pessoas não têm um papa, mas elas querem alguém, né, para ser a famosa cobertura dela, alguém que seja Deus na vida dela. E nós sabemos que isso é um lugar muito perigoso. E as pessoas querem, e tem pessoas que se querem se colocar, né? E a gente lembrar que o primeiro que se quis colocar no lugar de Deus caiu, né? O primeiro que quis ficar no lugar dele caiu, mano. Então, assim, e ele lá no Novo Testamento, Mateus, ele tenta Jesus, né? E fala para Jesus, ó, se você me adorar, eu te dou todo o poder na terra, né? E Jesus fala, não, ó, você está enganado, filho. Meu pai fala, não adorarás outro Deus. Então, e é isso que a gente tem que se atentar. Quando tiver alguém querendo tomar o lugar
do nosso Senhor, a gente fala, mano, tá errado, mete o pé, velho, sai daí, né? E você percebe que as propostas, né, continuam semelhantes, né? Lógico, os aspectos eu vou te das dar funções poder, são vou te dar múltiplos, né? posição. Mas quando você fala de poder hoje, você tem um leque de poder aí para você poder falar. O poder hoje é o Quando você fala quê? de riqueza, você riqueza, dinheiro, É o dinheiro, é a fama, é o a microfone, influência, né? é a plataforma, Status. né? Exatamente. Então é um lugar de, assim, de muita sensibilidade que todos, né, que professam a fé em Deus precisam se avaliar diariamente. Porque nós, Quando irmãos, nós somos pecadores, cara. Assim, nós só vamos ser glorificados mesmo quando Cristo nos chamar, nos levar. Então, assim, nós estamos sensíveis. Como eu falei, o melhor homem, mais perfeito, continua sendo homem. Então, quando a gente fala que a gente tem uma referência, não pode ser a pessoa em si como referência. Porque se essa pessoa falhar, o que sobra? É por isso que eu gosto de falar, nós, ao mesmo tempo que confrontamos ideias, nós temos ideias como referência. Pronto, você estava falando, nós estávamos, antes de começar o vídeo, fazendo a comparação de pastores, e a gente estava falando assim, qual que é um bom expositor da palavra? O Hernandes Dias Lopes. Então, um consenso aqui. Qual que é o melhor apologeta, um defensor da fé? Nicodemos, vamos assim dizer. Quem é um cara que se desponta muito na ação social no Brasil hoje? Você pode não gostar do jeito que ele fala as coisas, o Anderson Silva. Com gays, crianças autistas, um monte de coisa, um monte de amparo. São 9 ou 12 instituições, com CNPJ tudo, para poder fazer girar. Então, assim, você não conhece mais ninguém que assim faça. Você entendeu? E ele não tem uma mega igreja, ele congrega uma igreja pequena e faz os negócios, mas porque é justamente isso. Você não precisa ficar... A forma de ajuntamento também pode ser uma forma de idolatria também. A reunião pode ser uma Idolatria. O culto de domingo. Exatamente. Pode ser uma idolatria. O culto pode se tornar uma idolatria, por mais que é o dia do Senhor e tenha a sua importância, tenha o seu devido significado, mas no nosso caso, o culto idólatra é o culto da ceia, né? Que é o culto que se tornou... É o que não pode faltar. Exatamente, é o que não pode faltar. O culto da ceia não pode faltar, porque... Não. Amém. Falta o mês todinho, mas o primeiro domingo... É isso aí. Gente, ó, hoje o programa vai ser um pouquinho mais curto. Uma introdução, né? E o próximo programa a gente vai voltar aí com o mesmo tema. Idolatria, não perca a parte 2 aí. O Diego vai estar aqui. Em nome de Jesus nós cremos. Vamos abrir um jejum hoje por ele. O reverendo Diego vai estar aqui nos servindo. Não que a gente idolatre ele. É uma Não, referência da mesa, né? Uma diferenciado. referência, ajuda bastante. A gente falou bastante de jejum. Pega esse livro aí pra mim, por favor. Esses dois. O primeiro e o último. Olha só, cara. Esse aqui eu tenho, Bruno. A gente falou. Tava falando de idolatria, falamos de jejum. Ó, queria indicar pra você. Já que o Bruno trouxe só um hoje. Hoje ele tá tímido. Foi corrido o dia, né? Pegar os que já. Ó, Luciano Subirá, Cultura do Jejum. É um livro já que ele lançou tem uma aninhos já. E é bom demais, já li todo. Esse aqui é muito top. Eu gosto muito desse livro. Oração, o poder secreto da oração e do jejum. Mahesh Chavda, acho que é o nome dele, é um indiano. Foi o Luciano, a editora Luciano que publicou ele no Brasil. É um livro muito bom, conta umas experiências desse missionário. Muito bom mesmo, muito bom. Eu super indico, tá bom? O Bruno vai... Eu trouxe hoje esse do Leonardo Reveil, porque tarda o pleno avivamento. Por quê? Porque é muita idolatria. Então, conforme nós conseguimos superar e vencermos, né, as idolatrias, né, os pecados constantes que nos assolam todos os dias e em vários momentos, com certeza o avivamento, né, que é pessoal e comunitário, virá. Né? Um povo que se arrepende, né, dos seus pecados, das suas mazelas e só querem mesmo amar o Senhor e buscar o Senhor acima de qualquer coisa. Assim, Amém. Bem? Gente, fique com Deus. Ótimo final de semana para vocês. Até quinta-feira que vem. A gente está de volta aqui para falar mais um pouquinho, tá bom? E deixa aí seu comentário. Você que está assistindo, a gente vê que tem bastante visualização, mas o pessoal não comenta. A gente não sabe se vocês estão gostando ou não. Deixa aí seu comentário, uma sugestão de tema e a gente vai se falando, tá? A gente gravou hoje, eu não sei se o nome é Trend, é Trend? Fizemos uma trend. A gente gravou hoje, a gente vai soltar depois do episódio.
Agora, logo após o episódio aí a gente vai soltar. Vai soltar o do Marcos primeiro. Logo eu, mano. É o Marcos, cara. Do Marcos. Fica com Deus, tá? Abraço. Até a próxima semana. Deus abençoe.